Salve, 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 nono ano, vamos que vamos continuando nossas aulinhas rapidinho, galera. Bora lá. Vamos na página 36, os conflitos no Oriente Médio. O Oriente Médio é uma região situada entre a Europa, a África e a Ásia, estendendo-se do Mar Mediterrâneo até o Golfo Pérsico. Há milhares de anos foi o berço de diversas civilizações, como a Suméria, a Fenícia e a Hebraica. No século VII, quase toda a região foi ocupada pelos árabes muçulmanos. Hoje, seu território está distribuído entre países como Turquia, Irã, Síria, Líbano, Iraque, Israel, Arábia Saudita, Iêmen e outros. Entre o século XV e o fim da Primeira Guerra Mundial, quase todo o Oriente Médio fez parte do Império Turco Otomano. Derrotado nesse conflito, com a Alemanha e a Áustria, das quais era aliado, o Império Turco Otomano se desfez. Alguns de seus territórios passaram então para o controle da Inglaterra e da França. A Síria, o Líbano, por exemplo, ficaram com a França. A Palestina e o Iraque, entre outros, com a Inglaterra. Quanto à Turquia, tornou-se uma república em 1923. Temos um Você Sabia. O Oriente Médio guarda em seu subsolo cerca de 60% das reservas mundiais de petróleo. Os principais países exportadores do produto na região são a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, o Kuwait, o Bahrein, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Como a maioria dos países desenvolvidos depende da importação do petróleo, qualquer instabilidade na região pode afetar fortemente a economia mundial. Nesse caso, os preços do petróleo tendem a aumentar, como aconteceu em 1973 e 1979, provocando inflação nos países importadores. A Palestina é uma região do Oriente Médio situada entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Aí temos um mapa na página seguinte. Na antiguidade, ali viveram os judeus ao lado de diferentes povos. No ano 70, os romanos destruíram a cidade de Jerusalém e expulsaram os judeus. Grandes contingentes de judeus se exilaram então em outras regiões do mundo, entre as quais a Europa, onde criaram comunidades judaicas. Nessas comunidades, conservaram sua cultura e suas crenças religiosas. No fim do século XIX, muitos judeus dessas comunidades começaram a voltar para a Palestina. Alegavam que esta era a terra prometida por Deus ao povo judeu. Essa migração aumentou muito a partir da década de 1930, quando os nazistas começaram a perseguir os judeus na Europa. Por essa época, como já vimos, a Palestina estava sob o controle da Inglaterra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus deixaram o leste da Europa para se instalar na Palestina, onde criaram suas próprias comunidades. Essa migração, porém, não agradou os árabes e palestinos, que já viviam na região. A tensão entre eles e os judeus começou a explodir em conflitos cada vez mais graves. Em 1947, o governo inglês retirou suas tropas da região e a Organização das Nações Unidas, a ONU, ficou encarregada de encontrar uma solução para o problema da convivência entre os judeus, de um lado, e os árabes e palestinos do outro. A proposta da ONU era criar na Palestina 2 estados independentes, um palestino e outro judeu. O Estado judaico ficaria com mais de 56% do território, o Estado palestino com o restante. Os judeus apoiaram a proposta. Os palestinos e os governos dos países árabes rejeitaram a resolução, alegando, entre outros motivos, que a população árabe palestina da região era 2 vezes maior do que a população judaica. Diante do impasse,
Em 1948, as lideranças judaicas proclamaram a criação do Estado de Israel. Em resposta, os árabes se organizaram em torno da Liga Árabe, uma aliança militar formada pelos governos do Líbano, da Síria, Iraque, Egito e Transjordânia, atual Jordânia, que declarou guerra ao Estado judaico. A guerra terminou em 1949 com a derrota dos árabes. Vitoriosas, as forças israelenses anexaram territórios que deveriam ficar sob o controle palestino. Além disso, o Egito e a Jordânia se apossaram do restante dos territórios palestinos. A própria cidade de Jerusalém, que deveria se tornar um território internacional, foi dividida entre Israel e Jordânia. Assim, a Primeira Guerra Árabe-Israelense, como o conflito ficou conhecido, teve como resultado a consolidação do Estado de Israel. Quanto ao Estado palestino, não chegou a ser criado naquele momento, nem nas décadas seguintes. Isso desencadeou uma situação de tensão entre os palestinos e os israelenses que perdura até hoje. Temos outro, você sabia? Em 1988, os palestinos chegaram a proclamar um Estado soberano e autônomo, mas esse Estado ainda não é plenamente reconhecido pela comunidade internacional. Em 2011, por exemplo, a Unesco, que é a sigla em inglês da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, tornou-se o primeiro órgão da ONU a reconhecer a Palestina como Estado membro da entidade. Em represália a essa decisão, o governo dos Estados Unidos, que é um aliado de Israel, promoveu um corte no repasse de verbas para a Unesco. Em 2015, mais de 100 países, entre eles o Brasil, reconheciam o Estado da Palestina. Nesse momento, os países da América do Norte e da União Europeia representavam a principal resistência ao reconhecimento do Estado da Palestina. Voltando ao nosso texto, o saldo da guerra foi catastrófico para os palestinos. Cerca de 750 mil foram expulsos de suas terras e passaram a viver em campos de refugiados em vários países do Oriente Médio. Os que permaneceram em Israel também sofreram um duro revés. Considerados cidadãos de segunda classe, perderam direitos e proteções legais. Marginalizados, muitos decidiram resistir por meio da luta armada. Essa é a origem dos movimentos guerrilheiros que lutam contra o Estado de Israel. A primeira guerra entre árabes e israelenses foi seguida por outros conflitos nas décadas seguintes. No contexto da Guerra Fria, enquanto Israel conquistou o apoio dos Estados Unidos, os árabes receberam ajuda da União Soviética. Em 1967, explodiu a Guerra dos 6 Dias entre Israel e uma coalizão de países árabes com nova vitória israelense. Em 1973, Egito e Síria atacaram Israel na Guerra de Yom Kippur, mas a ONU impôs um cessar-fogo. Terminada a Guerra Fria, os conflitos entre israelenses e palestinos continuam até hoje. Nos campos de refugiados, os palestinos vivem em condições miseráveis. Isso tem estimulado a radicalização política de setores desse povo e a formação de grupos armados que cometem atentados contra Israel. O governo de Israel também promove investidas militares contra os palestinos, provocando igualmente grande número de vítimas. A paz, portanto, parece ainda estar longe de chegar a essa região. Beleza, galera? Paramos então aqui na página 39 e continuamos na nossa próxima aulinha. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, espero que estejam aí estudando, fazendo as tarefinhas e nos vemos por aí. Um abraço e fui.